Oi gente, eu sou a Carol e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Então, eu não sei se vocês se recordam, mas lá no vídeo sobre epilepsia, eu falei pra vocês que minha filha também estava sob investigação do espectro autista. Por quê? A médica acha que pode ser uma comorbidade vinda do autismo, né? Então, a gente começou a investigação. Nesse período, ela faz terapia já com a psicóloga, com acompanhamento. Ela passou por 2 psicólogos, na verdade, né? Até a gente encontrar a que ela está hoje. E essa psicóloga, ela é especialista, né? Ela trabalha e atende crianças com o espectro autista. Ela é voltada somente para essa área, né? Então, ela é mais direcionada a isso. Esse vídeo, eu quero assim que ele sirva um pouco de informação, sabe? Como um vídeo informativo. E também como um vídeo esclarecedor, assim, para pessoas que ainda têm um certo preconceito de buscar ajuda, né? Para as crianças que precisam dessa assistência. Então, quando foi me relatada a possibilidade da minha filha ter o transtorno do espectro autista, eu fiquei me questionando, como assim, né? Não, não conseguia enxergar nela algo que ligasse a isso. Por quê? Pela falta de conhecimento, sabe? Pela falta de buscar entender o que é e também por nunca ter pesquisado mais a fundo ou buscado realmente entender isso. Eu fiquei assim bem pensativa, né? Quando a médica falou dessa possibilidade, eu cheguei em casa e comecei a pensar, não, mas Louise não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Só que depois de um tempo, indo com a psicóloga, indo com a neuro, conversando, eles começaram a abrir minha mente dizendo que é espectro, quer dizer isso, né? Que tipo, cada pessoa tem um nível diferente da outra, sintomas diferentes da outra. Então isso varia, né, de pessoa para pessoa. E aí eu comecei a observar algumas coisas que minha filha fazia e que eu não enxergava como um possível espectro autista. Eu enxergava mais como se fosse fases do desenvolvimento, como se ela estivesse começando a conhecer as mãozinhas, os dedinhos dela, começando a observar os olhinhos dela. Então eu buscava sempre direcionar a algo, mas nunca ao espectro autista. E aí eu vi que realmente era falta de conhecimento da minha parte, né? Falta de interesse meu por buscar desse assunto. Minha filha, ela sempre teve mania de correr com os dedinhos assim bem retos, bem durinhos e com a mãozinha assim bem juntinha do corpo. Ela gostava muito de girar, né? E tudo isso eu achei que ela estava descobrindo, que eram fases. Quando ela era um bebê muito silencioso. A gente não tinha o que reclamar dela quando bebê, porque ela era muito quietinha e eu achava isso super normal. Mesmo vendo muitas mães ao meu redor falando assim, porque meu filho não me deixa dormir, porque meu filho mama toda hora, o meu filho chora toda hora. E tipo, eu dizia, nossa, a minha filha é tão tranquila. Ela não chora pra mamar de madrugada, eu que tenho que acordar e dar mamar pra ela. E realmente era assim, eu tinha que acordar durante a noite e dar mamar pra ela, né? Porque ela não acordava pra mamar. E se ela acordasse, ela não chorava, ela ficava quietinha. Se ela tivesse com cólicas, ela também não chorava com dor de cólica. Eu sabia porque a barriguinha ficava durinha, então eu botava ela de peitinho assim pra baixo e ficava ali, fazia massagem e já sabia que como aliviar. E ela não chorava por causa daquilo. E eu achava isso muito normal. Só que
conforme a gente vai passando pelo médico, pelo neurologista e falando com a psicóloga, eles vão fazendo questionamentos sobre a infância da criança, sobre como era o jeitinho dela. E ali naqueles questionamentos, o que eu respondi para eles foi algo que levou a entender que ela já se encaixava ali no espectro autista desde muito bebezinha. Porque bebezinhos que não choram com tanta frequência também podem ser crianças que já têm o autismo e a gente não sabe identificar. O parto da criança também, né? Porque algo que a psicóloga falou, que na maioria dos casos das crianças com espectro autista, elas tiveram um parto muito difícil, muito complicado, e a mãe também teve uma gestação muito complicada. E foi o que aconteceu comigo. Das 4 gestações que eu tive, a gestação da Louise foi a pior de todas, sabe? Foi a que eu mais sofri. Eu tive pressão alta, eu tive hiperemese gravídica, que é aquela que faz a gente vomitar todos os dias e tudo que a gente come, igual a da Tata Werneck, não sei se vocês já viram ela falando sobre isso. E tive diabetes gestacional também. Então, eu fazia uso de remédio para pressão alta, eu fazia uso para diabetes, eu usava também remédio para dormir, porque eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir e tinha muita aceleração cardíaca na gravidez dela. Então, eu tomava um remédio muito forte para que eu pudesse dormir. E isso tudo com acompanhamento médico, tá? Isso tudo eu relatava no meu pré-natal e a médica passava os medicamentos para mim. Então, eu tive muitos problemas de saúde na gravidez dela. O parto dela também foi um parto difícil, muito complicado. Ela foi um bebê grande, considerado grande, ela nasceu com 4,50 kg. Eu fiquei praticamente 2 dias, né, ali em trabalho de parto, sentindo dores e a criança não descia, a criança não queria nascer. Então foi muito agoniante, muito desesperador e foi dos 4 partos e 4 gestações que eu tive, a pior, assim, de todas, porque eu sofri muito e ela provavelmente também deve ter sofrido muito, né? Então, ela disse que geralmente quando eles abrem essa investigação, eles se deparam muito, na maioria dos casos, com mães que tiveram uma gravidez muito difícil, né? Que tiveram um parto muito difícil. E eu tive isso, né? Então ali já deu mais uma pitadinha no meu cérebro de que realmente elas podiam estar certas. Mas mesmo assim, a gente demora a se convencer, né? A gente demora a ter aquele choque de realidade naquele momento. Então, continuamos com as terapias, com os questionamentos, e aí eu fui observando muitos outros hábitos que ela tinha. Seletividade alimentar. Ela é uma criança que ela gosta de comer, só que eu percebo que mingau, se ela for comer, ela prefere comer ele líquido do que se eu fizer ele mais pastoso. Ela ama batata cozida, batata frita, mas se eu fizer purê de batatas, ela já não quer comer. Então, ela tem ali um pouquinho de seletividade alimentar também. Foram coisas que eu fui ligando aos poucos. E aí, conforme eu fui fazendo essas ligações, tudo foi fazendo mais sentido na minha mente. E quando eu recebi o diagnóstico final com o relatório médico, eu já estava meio que preparada, sabe? Eu já estava meio que esperando por aquilo. Então, nessa fase investigativa, eu pude ir ligando pontos, eu pude ir observando coisas que eu deixei passar. E quando eu recebi o diagnóstico final, não foi um baque tão forte para mim. Foi um baque ainda, mas não tão forte a ponto de me deixar assim, sem chão, né? Eu só sabia que eu precisava agora buscar naquele momento, entender melhor sobre isso, aprender mais sobre isso e procurar a ajuda e assistência necessária para ela. Ela foi diagnosticada com nível 2 de assistência.
ela precisa de acompanhamento psicólogo, fono, terapia ocupacional, psicopedagogo, e as consultas com o neurologista também vão permanecer devido à epilepsia também. É complicado também porque você passa a entender que nem todo choro é birra. Você passa a entender que aquele choro não é porque ela está sendo dengosa. Você vê que ali já são frustrações, você passa a entender que eles são crises emocionais, que ela não sabe lidar, que ela não sabe enfrentar certa situação e que ela não consegue pedir ajuda ou auxílio para resolver aquilo. Então, isso é muito importante, sabe? Receber esse diagnóstico é importante também por isso, pela forma como a gente vai passar a ajudar e a compreender todas as ações daquela criança. Antes de ter o diagnóstico, né? Eu achava muito que os choros dela era birra, que era falta de controle emocional, coisa que eu nem podia cobrar dela, porque nem eu mesmo tenho controle emocional como deveria ter, ou que se espera para um adulto, né? Não sei. Então, a gente começou a observar que eram realmente coisas que ela não sabia como resolver, como lidar, as frustrações e tudo mais, o medo em excesso que ela sente, porque não gostar de dormir com luz apagada, porque sentir medo de qualquer coisa, também a falta de noção sobre o que é perigoso e o que não é também. Então a gente foi observando e começou a aprender, né, sobre como ajudá-la, como dar uma assistência melhor para ela. E as terapias fazem isso, elas ajudam a criança a aprender a lidar com tudo isso, aprender a entender o que é perigoso e o que não é, e aí eles vão se desenvolvendo e vão criando autonomia. Então a terapia é importante por isso. Então, antes da gente, né, dos pais sentirem aquele medo pelo preconceito, a gente deve pensar assim, como eu vou agir para que ela receba o suporte necessário. As pessoas vão rotular, não adianta. Muitas pessoas ainda acham que quem é autista é um parafuso solto, ou é doido da cabeça, ou algo do tipo. Mas o autismo não é uma doença mental. Ele é um transtorno, né? Ele não é algo que você possa dizer, é porque ele é doido. Não, não é, tá? Não é uma doença ali de um distúrbio mental ou algo do tipo. Não tem nada a ver com isso. E todo autista é diferente. Tem estereotipos que uma criança autista vai ter, mas que minha filha não tem. Assim como ela pode ter alguns que outros autistas não têm. Então, assim, muita gente vai chegar pra mim e ainda vai falar assim, ó, mas sua filha nem tem cara de autista. Autismo também não tem cara, né? Porque se ele tivesse uma cara definida, ficaria muito mais fácil receber um diagnóstico, né? Ficaria muito mais fácil de você, compreender o momento que você precisa realmente procurar ajuda. E eu só compreendi através da epilepsia, porque se não fosse por isso, eu acredito que eu nunca teria procurado um neurologista para investigar, né, o autismo. Eu sempre ia achar que era fases do desenvolvimento, que eram birras, que eram estresse, que ela era uma criança estressada, malcriada, desobediente. Eu sempre iria dar esses rótulos para ela. E assim, a aprendizagem dela também é diferente das minhas outras filhas. E hoje eu percebo isso. E toda criança é diferente, né? Mesmo aquelas que não têm o espectro autista. Toda criança é diferente uma das outras. Só que tem coisas que são fáceis para as irmãs dela, mas que não é fácil para ela. Então hoje eu entendo isso. Mas graças ao que? A minha busca, né? Por tentar encontrar realmente ali a raiz do que estava causando tudo aquilo e o fato de realmente ouvir o diagnóstico e me atentar ao que eu precisaria fazer naquele momento. Então isso é muito importante. As pessoas vão rotular, não adianta. A gente vai falar de autismo e as pessoas vão rotular, vão taxar, porque a ignorância, a falta de conhecimento leva o ser humano a criar rótulos, né? Não entendo desse assunto, mas eu sei que é um parafuso a menos. Geralmente vai ser assim. E a gente também vai ter que trabalhar isso. A gente vai ter que trabalhar a autoestima daquela criança também,
para que ela saiba que ela é linda, que ela é forte e que ela é o suficiente, sendo que ela é incrível daquele jeito, né? Isso também vai ser muito importante, porque os rótulos vão surgir, né? E avisar os professores sobre isso também, para que eles possam trabalhar da maneira que é adequada para o desenvolvimento daquela criança, dar o suporte necessário. E eu, como mãe, fico feliz de poder hoje conseguir dar um suporte para ela, por conseguir levar ela para as terapias e assim ela receber o acompanhamento que ela precisa para se desenvolver. Não é para ela ficar enquadrada naquilo ou para que ela seja rotulada como um autista e permaneça ali sem evolução nenhuma. Não. Essa terapia vai fazer com que ela desenvolva, com que ela aprenda a lidar com muitas situações que geralmente o transtorno do espectro autista faz com que eles não consigam lidar. Então, a terapia é sim muito importante e o diagnóstico precoce é muito importante, porque minha filha é nível 2 hoje, mas com as terapias ela pode ir para o nível 1, que é considerado nível leve, porém o autismo não é leve, mesmo sendo nível 1 ou 2, ele não é leve, né? Sempre vai ter ali uma carga emocional muito grande para a criança, para o adulto que é autista e também para o familiar. Assim como está sendo bem difícil para mim, né? Aprender a lidar com tudo isso e aprender como dar o suporte necessário, né? Tá sendo difícil, mas a gente vai aprendendo aos poucos a lidar com tudo isso. Então, isso é o que eu tenho para falar para vocês hoje, tá? Eu não sou nenhuma especialista, tudo que eu falo aqui é realmente com base no que eu sinto, no que eu vivo e na minha experiência como mãe. Eu sou feliz, muito feliz por ter minha filha, sou muito feliz por poder ajudar ela agora, por poder estar indo com ela nas terapias e ver a evolução dela, né? A professora dela mesmo disse para mim que nunca tinha ouvido a voz dela em sala de aula e que foi uma alegria muito grande quando percebeu que Louise já estava falando pelos cotovelos na escola, conversando com a pró, e eu fico muito feliz de ouvir isso porque eu vejo o progresso dela. E isso é bem legal. E eu espero que, assim como eu, muitas outras mães que estão buscando esse diagnóstico, que elas consigam ter, né, acesso aos seus laudos para que possam procurar o acompanhamento do psicólogo, do fono, do psicopedagogo, para que as crianças delas também possam se desenvolver e conseguir levar uma vida leve e consigam desenvolver a maneira que elas realmente precisam para enfrentar esse mundo aí afora, que o mundo já não é muito seguro e nem muito justo. Então a gente precisa sim fortalecer as nossas crianças e dar o suporte que elas necessitam. Ser mãe de uma criança autista é uma montanha-russa de emoção, nenhum dia é igual ao outro. Tem dias que elas vão acordar bem, tem dias que elas vão acordar e só vão querer ficar só, e irão chorar como se o mundo estivesse acabando, mas faz parte também. E a gente vai aprendendo a lidar com essas coisas. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Então, um beijo e tchauzinho pra vocês.